Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico, Dr. Fernando Gomes. Muito bom dia, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui com o senhor. Prazer é meu, Luciana. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bom, a gente começa com um assunto que ganhou destaque nos últimos dias. Pobreza menstrual, que é a falta de acesso ou dinheiro para comprar produtos de higiene ligados à menstruação. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de uma lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda no Brasil. E a justificativa do Palácio do Planalto foi que a lei não indicava a fonte de custeio para a compra dos absorventes. A decisão contrariou especialistas e ativistas pelos direitos das mulheres. A gente conversou com a Andressa Camargo, que é coordenadora do coletivo Igualdade Menstrual, e ela explicou por que esse tema é essencial para a saúde pública no país. Vamos ouvir. O absorvente não é um cosmético, não é algo supérfluo, não é algo opcional na nossa vida. Porque toda mulher que possui um útero ativo e saudável menstrua. Menstruar não é uma escolha, ela é um processo fisiológico que faz parte do nosso corpo e das nossas necessidades. Então, assim como a gente precisa de comida porque a gente tem fome e a gente precisa de água porque a gente tem sede, a gente precisa ter acesso a uma forma segura de absorver o nosso fluxo porque a gente menstrua. E eu digo segura porque as pessoas que não possuem condições financeiras de adquirir um absorvente, elas vão usar qualquer outra coisa durante seu ciclo menstrual. Jornal, papelão, sacola, areia, miolo de pão, qualquer coisa que consiga conter esse fluxo. E é justamente isso que transforma a pobreza menstrual numa questão de saúde pública. Todos esses materiais improvisados em contato com a vulva ou com a vagina da mulher causam uma série de problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos e emocionais. Você também aí de casa está impressionado com essa fala? Pois é, doutor, a gente preparou aqui na tela alguns dados sobre a pobreza menstrual no Brasil. Por exemplo, o gasto com absorvente por família é de R$ 12,97 por mês, né? 4 milhões de meninas estudam em escolas com privação de itens de higiene, né, doutor? Me ajuda também. 713 mil meninas de 10 a 19 anos não têm acesso a banheiro em casa. Isso é um dado absurdo, doutor. Sim, Luciana, na verdade isso aqui é a ponta de um iceberg, porque uma pergunta que eu gostaria de fazer, se houvesse essa resposta científica, seria bem interessante. Bom, dessas mulheres que hoje precisam do absorvente e não conseguem ter acesso, quantas delas tiveram acesso à fralda quando eram bebês? Na verdade, isso mostra que o problema no nosso país é muito maior do que esse. E aqui a gente tem um conflito, né? Daquilo que a gente sempre fala. A saúde não tem preço, mas tem custo. Então, não adianta a gente ter um olhar raso, simplesmente, ou militante. A gente precisa entender algo muito maior e complexo que é a realidade do nosso país. Sem sombra de dúvida, como médico, eu não poderia dizer diferente. É necessário que a mulher tenha acesso ao que tem de melhor à saúde do seu corpo. Mas a gente começa aqui a conversar de coisas que são até mais complexas, né? Do tipo, puxa vida, será que a gente está, na verdade, empurrando um problema muito grave, que é a manutenção de pessoas em situação de penúria? Será que é o momento da gente pensar de uma forma mais profunda até em controle de natalidade? Porque, de fato, os números, quando a gente mostra dessa forma, eles realmente incomodam. Só que a gente precisa saber quem vai pagar a conta, como isso vai funcionar. E, de fato, é um problema que precisa ser resolvido, Luciana. Doutor, nós vivemos em um país com uma desigualdade absurda, o abismo entre ricos e pobres é absurdo no Brasil, mas eu acho que a empatia com a dignidade da pessoa mais pobre, eu acho que às vezes tem uma glamorização na pobreza, porque a pobreza é isso, é colocar, como ela disse, areia no lugar do absorvente, miolo de pão, jornal, doutor. Isso é extremamente prejudicial para a saúde da mulher. E eu queria que o senhor me dissesse agora o quanto prejudicial é. A gente tem uma troca de absorvente que tem que ser de 4 a 6 horas. O quanto isso é prejudicial para a menina? Isso é complicadíssimo, tanto para a saúde da mulher, como também o que acaba impactando em termos de educação. Porque você imagina, se a pessoa deixa de frequentar a escola, a gente está falando 5 dias por mês. Multiplica isso por 12, Luciana, ou 10 meses que seja, aí tirando os 2 meses de férias. É um impacto muito grande. Então, assim, é a ponta de um iceberg, é um problema que precisa ser resolvido, é um conflito entre questão de preço e custo, que certamente vai ter uma solução, talvez não agora aqui na nossa conversa, mas certamente no decorrer do tempo. E é um carinho, e você falou uma palavra que realmente é muito importante. Nós precisamos, todos nós brasileiros, de um olhar empático para os problemas. Muitas vezes existem recursos que estão sendo destinados para coisas que talvez não sejam tão importantes assim para o bem-estar da população. Mas é lógico, né? Não adianta simplesmente a gente botar um custo a mais sem entender que existe um cobertor.
A pandemia ensinou isso para a gente. Se eu tampo a cabeça, o pé acaba ficando descoberto. Então, acho que é o momento, na verdade, pelo menos da gente começar a conversar e trabalhar ativamente para que um problema desse seja solucionado. Doutor, queria fazer um registro aqui dos grandes heróis desse país. Nós tivemos os heróis que são as pessoas que trabalham na área médica, mas temos heróis constantes nesse país que são os professores. E as professoras, eu vi muitos relatos delas, elas é que compram os absorventes para suas alunas. São elas que ouvem das alunas que elas não estão indo à aula porque elas estão menstruadas. Então, aqui deixo aqui o registro da nossa homenagem grandiosa aos professores e que a gente tire essa responsabilidade das costas das professoras, porque elas já vivem, acompanham de perto os problemas que são muitos estruturais nesse país relacionados à população mais pobre. Esse é um que a gente poderia tirar das costas das professoras. Problemas até mais graves, né? Você pega a época de pandemia, falta de sabão, falta de papel higiênico, falta de papel toalha, enfim, itens que são extremamente importantes para a manutenção da saúde de todo o povo. Ô, doutor, só ainda nesse assunto, qual é o impacto psicológico dessa falta de absorvente, dessa falta de dignidade para as meninas? Você imagina o seguinte, é uma mudança no corpo, é um processo em que essa criança ela está introduzida dentro do processo da adolescência e a puberdade, ela traz diversas incertezas e inseguranças. A própria autoaceitação do indivíduo é extremamente importante, sem contar aqui a questão relacionada com a saúde biológica propriamente dita do aparelho urogenital. Então isso pode impactar sim, você pode criar mulheres que muitas vezes têm vergonha da sua condição, não entendem direito a biologia do seu próprio corpo e podem contrair doenças que seriam evitáveis caso toda a higiene teria sido levada em consideração. Mas eu chamo mais uma vez atenção, essas pessoas que hoje estão precisando de absorvente, elas precisaram de fralda também, Luciano. O problema é muito maior do que simplesmente esse que a gente está vendo. Doutor, nós temos ainda aqui mais uma fala da Andressa Camargo, que é a coordenadora do Coletivo Igualdade Menstrual, e ela disse pra gente por que a pobreza menstrual reforça o quadro de desigualdade, esse que eu falei aqui no Brasil. Vamos ouvir. Atualmente, 25% das mulheres brasileiras passam por isso todos os meses. E dentro desse número estão as meninas que deixam de ir à escola quando elas estão menstruadas porque elas não têm absorvente para usar, o que colabora muito para a evasão escolar. Então, a pobreza menstrual aumenta a desigualdade de gênero, pois é uma preocupação que os meninos não têm. Afasta as mulheres do mercado de trabalho, porque ela precisa se ausentar também das suas atividades laborais quando está menstruada, e colabora para o aumento da desigualdade social do nosso país. Nós temos também esse outro assunto, né, que é a desigualdade social. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, doutor, como isso acirra a nossa desigualdade. Inclusive, a gente perde cérebros na escola, poderiam estar na escola. Esse eu acredito que seja o maior dos problemas, porque assim, a longo prazo, isso pode impactar de uma forma muito importante, porque o cérebro humano ele vai ficar pronto, na verdade, com 21 anos de idade. Isso tem que ficar muito claro. Não é o bebezinho ou a criança até 7 anos de idade que está pronta e está funcionando. Ela já fala, conversa, tem memória, mas as grandes habilidades que vão transformar o indivíduo num cidadão que pode ser realmente efetivo para o país, acontece por volta dos 21 anos de idade, ou seja, depois de todo esse processo. Então, é extremamente importante garantir que todas as crianças tenham acesso à educação de uma forma digna, e aqui a gente percebe mais uma vez a própria saúde também esbarrando agora não na economia, mas esbarrando na questão pedagógica, como algo importante para que a gente consiga marchar em frente para o desenvolvimento do país e reduzir, né, Luciana? Nós gostaríamos que, num toque de mágica, essa desigualdade social, ela diminuísse, mas quando a gente vê a própria história do país, a gente percebe que esses passos, eles estão acontecendo, mas eles não são tão rápidos assim. Então, acho que é paciência, é perseverança, é realmente discutir sobre o assunto, é encontrar soluções criativas e, principalmente, Luciana, sustentáveis, para que a gente possa ter um povo cada vez mais digno e melhor. E temos que cobrar muito, até porque alguns temas do nosso país, eles exigem celeridade. É o caso da fome e é o caso da pobreza menstrual. Vamos passar para o nosso próximo assunto, que é o pedido de uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos nos Estados Unidos. A farmacêutica anunciou que busca autorização para a aplicação do imunizante nesta faixa etária. A Pfizer já apresentou um estudo que mostrou que a vacina é segura e gera boa resposta nas crianças dessas idades. Esse estudo já foi encaminhado ao FDA, que é o órgão equivalente à Anvisa, lá nos Estados Unidos.
Unidos, que deve analisar o pedido de autorização nas próximas semanas. O órgão marcou uma reunião para discutir o assunto para o dia 26 de outubro. Já está aí, doutor, é natural que as crianças sejam incluídas na vacinação contra a Covid-19? Sim, Luciana, nesse processo que a gente observou durante todo esse ano que passou e o ano atual, nós notamos que diversas evoluções científicas aconteceram e o processo de vacinação é um deles. E quando a gente tem evidência científica de que existe segurança e que as vacinas funcionam nessa faixa etária, é momento sim de progredir para esse grupo. O que nós sabemos que pela biologia da doença acaba não tendo um impacto tão grande em termos numéricos na população, mas acabam funcionando como pessoas que acabam podendo transmitir e também aquela outra questão do impacto até na própria educação. Então é sim um motivo importante da gente estar falando aqui, principalmente comemorando. Bom, se a gente considerar as principais vítimas, os mais vulneráveis, a gente não considera essa faixa etária, doutor. Mesmo assim, é necessário vaciná-las? Quanto mais pessoa, no momento de pandemia, tiver o seu sistema imunológico estimulado para combater o coronavírus, melhor. E o racional teórico acaba sendo muito embasado pela presença de variantes que acabam mudando o cenário. Por isso que quanto mais eu reforço toda a população com uma cobertura vacinal, mais eu tenho força para conseguir diminuir e reduzir o volume da própria pandemia, que é o que a gente vem observando, né? Parece que as coisas estão mais sob controle. Quando a gente compara o momento atual com o cenário de um ano atrás, é nítida a melhora. É lógico que a gente queria uma melhora rápida, né? Todo mundo falava, né? Quando vai ser o novo normal? Como é que funciona isso? E a gente da área de saúde já sabe, né? Não tem nada que é muito mágico em relação a isso. São passos largos, lentos, porém consistentes. Na verdade, lidando com dificuldades que surgem e marchando para o sucesso. Doutor, vamos para o nosso próximo assunto. Vamos falar de gordofobia. A história é a seguinte: a bailarina Thaís Carla usou as redes sociais para dizer que venceu um processo contra um ator que fez piadas e usou a imagem dela com frases que, segundo ela, foram gordofóbicas. Ela comemorou a decisão e disse que espera que a decisão inspire outras pessoas a lutarem por direitos. A Thaís já havia vencido um processo por danos morais contra uma nutricionista, também por causa de piadas sobre o corpo da bailarina. Doutor, como um ato gordofóbico pode afetar a mente das pessoas? Acaba acontecendo o seguinte, Luciana, sempre que uma pessoa ela é exposta a uma situação que deixa ela constrangida, e quando a gente fala da autoimagem, não só do ponto de vista do jeito que a pessoa é ou lida com os problemas, mas do ponto de vista físico, que é aquele retorno que a gente tem diariamente quando a gente acorda, vai no banheiro do espelho e tem aquele contato com a nossa aparência. Você acaba, na verdade, bombardeando o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, de uma forma muito complicada, podendo trazer traumas de verdade, muito além dos psicológicos, causando alteração no cérebro. Então a gente tem uma região chamada hipocampo, que é responsável pela formação e empacotamento da memória. Quando eu tenho uma situação em que a pessoa ela é exposta a comentários jocosos, a própria autoestima dela fica abalada, o reforço dela como indivíduo acaba reduzindo, a gente sabe que através de ofensas e apelidos, né, essa falta de acessibilidade, que acaba sendo uma forma, ninguém está falando nada, mas não dá para a pessoa chegar lá, ou até a própria discriminação, e aí eu puxando para a minha área, discriminação médica, isso pode impactar nessa estrutura cerebral profunda. E existem relatos, inclusive, de atrofia dessa região, dependendo do tipo. E a questão da gordofobia acaba sendo uma delas que pode impactar dessa forma. E com isso, o que pode acontecer? Além do indivíduo ter autoestima reduzida, isso pode ter um impacto cognitivo, com prejuízo da memória, da atenção e do próprio sentido da vida. Doutora, a gente vive numa sociedade que cultua muito o corpo. A gente, quando fala de saúde, muitas vezes a gente liga a magreza, mesmo a gente. Fazer um meia-culpa aqui, jornalistas, eu tenho certeza que o senhor vai falar meia-culpa também dos médicos. A gente liga a magreza, mas a gente ainda tem agora, eu acho que um acelerador de tudo isso, desse problema, que são as redes sociais, que estão o tempo inteiro cobrando esse corpo, essa imagem. E nem sempre a magreza está ligada à saúde, não é, doutor? Exato. A gente sabe, por exemplo, do ponto de vista de impacto a longo prazo, falando de obesidade, que é melhor o indivíduo ser obeso e não ser sedentário do que um magro sedentário. Isso tem um impacto grande do ponto de vista do funcionamento do aparelho cardiovascular. Mas, sem sombra de dúvida, existe uma associação que nem sempre é verdadeira. Então, é lógico, né? O chamariz da beleza para o indivíduo passar a ter uma vida ativa do ponto de vista esportivo funciona,
A gente gosta porque a gente recruta mais pessoas para fazer exercício físico, para ter o seu coração funcionando melhor, seu cérebro funcionando melhor, mas por outro lado, a gente sabe que isso impacta no cérebro de uma outra maneira, porque na verdade nem sempre a pessoa ela consegue ter ou gostaria ou ter o corpo que gostaria dessa maneira, de uma forma tão rápida. Existem problemas, características individuais que fazem com que, na verdade, isso fuja do controle de qualquer pessoa, não mostrando que isso seja de fato um problema. Então, mais uma vez, né, eu acho que a humanidade está caminhando para isso, o olhar empático, né, o olhar inclusivo e o olhar delicado para cada um de nós, porque cada um de nós, né, é dito isso, sabe, Luciana, de perto ninguém é muito normal, né? Cada um de nós, na verdade, merece um olhar amoroso. E quando esse processo ainda acontece com toda essa evidência científica já demonstrada, a gente simplesmente lamenta e mostra que as coisas precisam mudar, não podem ser dessa forma. Pois é, e a gente está aqui para fazer as coisas mudarem, ou pelo menos para denunciar, para que elas mudem. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Lu. Pessoal, se cuidem e um ótimo fim de semana.